Corinthians prepara investida ousada nos bastidores e mira a contratação de craque internacional. Jogador campeão mundial entra na mira do timão e pode ser o novo maestro do meio-campo em 2025. Negociação milionária pode marcar uma das maiores movimentações da história recente do clube. Confira. Desempenho do Corinthians irrita a torcida. O Corinthians entrou em campo na noite desta quarta-feira, 16 contra o Ceará, pela 14ª rodada do Brasileirão Betano, e apesar da vitória, não animou sua torcida. Em um jogo morno, sem criatividade e com pouca efetividade ofensiva, a equipe sofreu duras críticas da torcida, principalmente do técnico Dorival Júnior na web. Dorival Júnior é massacrado na web mesmo após vitória do Corinthians. Pior do que antes da pausa, após futebol apático diante do Ceará. O treinador foi alvo de protestos e ironias nas redes sociais. Nas redes sociais, o treinador virou alvo de revolta. Torcedores apontaram falta de organização, escolhas equivocadas e uma postura passiva do time, mesmo após um longo período de treinos durante a pausa do campeonato. A insatisfação foi tanta que alguns chegaram a pedir a saída do técnico, além de questionarem decisões como manter Cake no banco para escalar Thales Magno. E a titularidade de Bidu no lugar de Angileri, Dorival Júnior, vira alvo de críticas. Na web, a titularidade de Thales Magno e Bidu gerou indignação. Abre aspas. Cake ser banco do Thales Magno é uma afronta ao futebol, protestou um internauta. Sério que o gênio do Dorival Júnior vai deixar o Angileri no banco para o Bidu jogar? Questionou outro. O Corinthians do Dorival Júnior ainda não consegue trocar 3 passes, reclamou um torcedor. Conseguiu piorar o time que o Ramon deixou, criticou outro. Corinthians terá o clássico contra o São Paulo. A sensação generalizada é de que o time regrediu e a paciência da Fiel está cada vez menor. Teve até quem apelasse para o desabafo emocional. Pulverizar Thales Magno e Dorival Júnior. Publicou uma torcedora, cansada com o que tem visto em campo. O Corinthians terá o clássico com o São Paulo, no sábado 19 de julho, no estádio Morumbis, às 21 horas horário de Brasília. A partida é válida pela 15ª rodada do Brasileirão Betano. Corinthians pode antecipar o retorno de Pedro Raul, emprestado ao Ceará, afirma Portal. Na busca por um centroavante, ou Corinthians avalia a situação envolvendo Pedro Raul. Corinthians de olho na posição de centroavante. Não é segredo que durante o período sem partidas devido ao Mundial de Clubes, o Timão buscou informações envolvendo Carlos Vinícius, centroavante de 30 anos. Apesar de não ser o principal foco, o departamento de futebol olha, com atenção, para a posição de centroavante. Pedro Raul segue vinculado ao Corinthians, mas está emprestado ao Ceará até dezembro de 2025, no Vozão. O camisa 9 soma 22 partidas, com 12 gols marcados e uma assistência anotada. Dessa maneira, a equipe paulista fica de olho no desempenho. Pedro Raul nos planos do Corinthians? De acordo com informação de Cassiano Carvalho, do portal RTI Sport, o Corinthians avalia antecipar o retorno de Pedro Raul para o elenco de Dorival Júnior. Nos bastidores, a equipe vai entrar em contato com o Ceará para entender a situação. A princípio, o retorno do centroavante é aprovado pelo treinador Dorival Júnior, completou Cassiano Carvalho. Até o momento, não está confirmado o retorno do atleta, mas o clube paulista, por meio do departamento de futebol, avalia essa possibilidade para contar com mais um centroavante. Aqui no canal, os torcedores acompanham as principais informações sobre o Timão para a sequência da temporada. Dorival Júnior demonstra insatisfação e o Corinthians não descarta anunciar a saída de Matheus Donelli. Decisões tomadas pelo treinador nos bastidores podem ser decisivas para o futuro de alguns jogadores no Timão. Red Bull Bragantino vence Corinthians por 2-1 no Brasileirão. Se não bastasse ser prejudicado pelo pênalti, inacreditável assinalado por Bruno Arleu de Araújo, o Timão segue demonstrando que precisa de reforços, ou então pode correr riscos de brigar contra o rebaixamento em 2025. Matheus Donelli vai sair? Na lista de relacionados, uma situação chamou a atenção. Matheus Donelli, que sempre esteve no banco de reservas como substituto imediato de Hugo Souza, nem sequer foi relacionado por opção técnica, segundo o gerência de enfermagem. Dessa forma, estando completamente em baixa e sem espaço no elenco, deve ser negociado na atual janela de transferências, até porque já vem sendo contestado pelos torcedores há tempos, justamente por não passar segurança quando acionado. Apenas em 2025, o goleiro entrou em campo em 11 partidas, sofrendo 14 gols e recebendo críticas, como no jogo contra o Água Santa,
na fase de grupos do Campeonato Paulista, quando sofreu um gol considerado defensável. Vale lembrar que o contrato junto ao Corinthians vai até junho de 2028, mas pode ser encerrado em breve em caso de uma proposta chegando, onde o clube não deve dificultar uma saída. Substituto desejado pela Fiel. Nas redes sociais, torcedores corintianos aprovam essa saída e pedem que a diretoria vá atrás de Pedro Morisco, goleiro de 23 anos que vem fazendo uma Série B espetacular, vestindo as cores do Coritiba. Corinthians está disposto a sacudir o mercado da bola com uma investida que promete mexer com o futebol sul-americano. Nos bastidores do Parque São Jorge, a diretoria alvinegra abriu conversas para tentar uma contratação de impacto. Trata-se do meio-campista argentino Rodrigo de Paul, campeão da Copa do Mundo de 2022 ao lado de Messi, e destaque absoluto do Atlético de Madrid. Segundo informações divulgadas pelo jornalista Júlio Miguel Neto, as tratativas já foram iniciadas, e o jogador inclusive, vê com bons olhos uma possível volta ao futebol sul-americano. A movimentação ganhou força, especialmente porque o Atlético de Madrid não deve dificultar sua saída, desde que a proposta seja vantajosa. Fontes próximas ao clube espanhol revelaram ao jornalista Marcos Duran que o Atlético está aberto à negociação, mesmo com a preferência de Diego Simeone em manter o jogador. O valor pedido gira em torno de 15 milhões de euros, aproximadamente 96 milhões de reais na cotação atual. Para o Corinthians, o desafio financeiro é grande, mas a diretoria estuda alternativas, como o parcelamento ou a entrada de parceiros comerciais, para tornar a operação viável. Rodrigo de Paul é exatamente o tipo de jogador que o Timão busca para 2025. Experiente, técnico, competitivo e com uma trajetória de respeito no futebol europeu. Sua chegada supriria, com sobra, a saída de Igor Coronado, agregando qualidade, visão de jogo e presença ofensiva no meio-campo. A torcida alvinegra já começou a se agitar nas redes sociais, empolgada com a possibilidade de contar com um jogador de renome internacional, e não é para menos. De Paul carrega no currículo não só o título mundial com a Argentina, mas também uma carreira sólida por clubes como Udinese e Atlético de Madrid. Desde 2021, são 187 partidas com a camisa colchonera, 14 gols e 24 assistências. Números que mostram sua versatilidade como um meio-campista moderno. Copas do marcar, distribuir e aparecer como surpresa no ataque, além do peso técnico. A contratação de Paul seria também uma jogada estratégica no marketing e na valorização da marca Corinthians. Um nome desse porte vestindo o manto alvinegro teria repercussão internacional e colocaria o clube em outro patamar nas competições que estão por vir, incluindo uma possível Libertadores em 2025. Por ora, o cenário ainda é tratado com cautela. Não há proposta formalizada, mas as conversas estão em andamento e o Corinthians se mantém atento às oportunidades que o mercado europeu oferece, neste momento de transição, entre temporadas. O clube sabe que não será fácil, mas acredita no poder de sedução de sua camisa e da força da Fiel para convencer o craque argentino a aceitar esse novo desafio. E você, torcedor corintiano, conseguiria imaginar Rodrigo de Paul comandando o meio-campo do Timão? Essa pode ser a negociação mais audaciosa dos últimos anos, e o desfecho promete fortes emoções. E aí, fiel torcedor, você aprova o Rodrigo de Paul como reforço do Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.